Não perca as esperanças. Mesmo na tempestade, Deus é bom. Talvez um dos grandes desafios, uma das grandes dificuldades da vida cristã, seja no meio das tempestades, no meio daqueles momentos onde nós estamos completamente já perdidos, sem esperança, nos lembrarmos e continuarmos nos lembrando e crendo na bondade, na provisão e no cuidado de Deus. Mas certamente nós temos relatos mais do que suficientes, tanto nas Escrituras, quanto eu sei que você já experimentou na sua vida momentos assim, que nos permitam concluir, sem dúvida, de que sim, mesmo nas tempestades, nosso Deus é bondoso, Ele nos cuida, Ele nos sustenta, e se soubermos permanecer nele, e se nos dispusermos a confiar no Senhor, vamos sim descobrir que nenhuma tempestade dura para sempre. E por mais que as tempestades pareçam longas, infinitas, mesmo nesses momentos mais difíceis, Deus nunca nos abandona. A sua vontade sempre será feita e a sua bondade sempre será manifesta nas nossas vidas. O Senhor, e já falamos também em alguma medida sobre isso nessas reflexões ao longo do livro de Atos. Sim, as perseguições fazem parte da jornada, as dificuldades farão parte, e muitas vezes o Senhor permite que isso aconteça, promove que esses momentos de dificuldade aconteçam para trabalhar em nós, para trabalhar nas nossas vidas, para nos fortalecer ou simplesmente para nos direcionar de acordo com o seu propósito, para onde Ele nos quer. Mas em todo esse tempo, nós jamais devemos nos esquecer que Ele é bom e que Ele cuida dos seus. Ele protege os seus, Ele cuida para que o seu propósito nas nossas vidas sempre seja cumprido. E não tem nada mais importante do que isso. A convicção de que o propósito de Deus para nós seja cumprido. É isso que nos deve alegrar. Hoje a nossa leitura foi do capítulo 27 do livro de Atos. Nós estamos para concluir o penúltimo capítulo desse livro de Atos. E nós estamos prestes a ver Paulo chegando então a Roma, o objetivo maior dessa jornada e onde ele vai concluir essa sua missão de fazer com que o evangelho chegue até os confins da terra, como nós já temos dito aqui. Mas nesse capítulo 27 nós temos então o relato muito detalhado, muito específico dessa viagem de Paulo a Roma. Paulo estava então detido, ele estava preso e após recorrer a César, depois de terem sido feitos os preparativos, Paulo é então encaminhado para Roma, para que ele seja levado e a presença de César ele possa ser julgado por César. Isso, o Lucas vai nos detalhar, vai nos relatar os detalhes dessa viagem. O oficial romano que estava ali responsável por supervisionar os prisioneiros, porque Paulo não era o único prisioneiro que estava sendo levado naquela viagem, haviam outros prisioneiros, haviam outros acompanhantes, como o próprio Lucas, que estava acompanhando. Perceba que ele relata na primeira pessoa, e nós fizemos isso, nós estávamos ali. Então, haviam outros companheiros de viagem de Paulo que o acompanhavam nessa sua jornada. Paulo estava preso, mas eles estavam acompanhando Paulo, apoiando Paulo nesses momentos. Ele vai relatando então como eles passam por algumas cidades, alguns portos, vão contornando algumas ilhas, mas eles estão enfrentando muita dificuldade, porque os ventos contrários estão muito intensos. Ele vai dizer no verso 4, por exemplo, que os ventos contrários tornaram difícil de manter o rumo. Por isso eles estavam ali circulando a costa da ilha de Chipre, tentando contornar a ilha, obter algum tipo de proteção contra os ventos, contra as ondas. Mas os ventos eram muito agressivos, muito contrários. Eles acabam perdendo no meio entre essas jornadas e entre um porto e outro, eles acabam chegando a um lugar chamado Bom Porto, onde eles encontram alguma estabilidade e estão ali naquela cidade, naquele porto estabelecidos. Mas olha o que acontece. Eles precisavam chegar, o objetivo era chegar em Roma. Mas o outono estava acabando, o outono estava chegando no final, o inverno se aproximava, e no inverno era impossível navegar ali naquela região, porque o mar se tornava muito agressivo, as tempestades eram muito fortes, não era seguro navegar. Por isso, por exemplo, que nós vamos ter relatos, quando o texto vai dizer lá em capítulos atrás, que Paulo ficou ali 3 meses numa cidade, é muito provável que ele tenha ficado esses 3 meses lá porque não dava para navegar.
por causa do inverno. Então aqui nós temos uma situação assim, o outono está chegando ao final, o mar está se agitando, e Paulo recomenda ao oficial responsável pelos prisioneiros, ao, ao capitão do navio, olha, o mar está muito agitado, é melhor a gente ficar aqui, esperar o inverno passar aqui. Mas as circunstâncias ali naquele lugar não eram as melhores, era um porto muito exposto, e eles achavam que teriam condições melhores numa outra cidade, acharam que dava para seguir para uma outra cidade, não ouviram o conselho de Paulo, entraram no barco, entraram no navio e seguiram viagem, e acabaram sendo puxados por essa grande tempestade que os lançou no mar aberto. Essa tempestade dura nada menos do que 14 dias de angústia, sendo lançados de um lado para o outro no barco, com as ondas, com o vento, fazendo de tudo para tentar preservar o barco, amarrando com cordas, lançando a âncora, jogando fora pertences que estavam no barco, baixando as velas, se deixaram levar pelo barco, sendo arrastados de um lado para o outro. O texto vai dizer que a tempestade era terrível e prosseguia por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas até perdermos todas as esperanças. É essa expressão que Lucas usa. Até perdermos todas as esperanças. A tempestade os havia alcançado de maneira que eles já tinham perdido completamente a esperança de saírem vivos dali, de que pudessem chegar ao seu destino final. Mas diante daquilo, e naquele momento de profunda angústia, Paulo então se vira para as autoridades ali, para o oficial responsável pelos prisioneiros, para o capitão do navio, e diz para eles, olha, se vocês tivessem me ouvido, a gente não estaria passando por isso, vocês não sofreriam toda essa perda que vão sofrer, mas descansem, confiem, porque nenhuma vida será perdida. E ele conta então que o Senhor apareceu para ele numa visão, um anjo do Senhor, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenha um bom ânimo. Naquele dia, no dia em que todos eles já tinham perdido completamente as esperanças, um anjo do Senhor apareceu para Paulo e disse, tenham um bom ânimo, não se desesperem, não desistam. A bondade do Senhor continua com vocês. A mão bondosa de Deus continua sobre vocês e vai protegê-los. E você, Paulo, você vai chegar diante de César, você vai comparecer diante de César. Então, não percam o ânimo. A tempestade se estende ainda por muitos dias, a resolução não é imediata, se estende por muitos dias. Depois de 14 dias, na 14ª noite de tempestade, eles já estavam ali num lugar chegando próximo à terra firme, acharam que conseguiriam se direcionar para a ilha e conduzir o barco até lá, mas acabam encalhados, acabam naufragando, são obrigados a se lançarem no mar, alguns nadando, outros se agarrando em tábuas, mas todos eles chegaram vivos. Todos eles chegaram ao solo seguros, vivos. 276 pessoas que estavam a bordo foram preservadas pelo Senhor, pela bondade de Deus, como Paulo havia anunciado. Ao amanhecer, eles estavam então ali, naquela praia, e chegaram em segurança, guardados pela bondade de Deus, apesar de toda aquela tempestade tão longa e que parecia infinita e que tinha roubado a esperança daqueles homens. É muito provável que você já tenha passado, talvez esteja passando, certamente ainda passará por momentos de tempestade na sua vida. E olha, tem tempestade que parece infinita. Eu sei, e se você está passando por algo assim, eu entendo perfeitamente, existem tempestades que nós enfrentamos que parecem que não vão ter fim, onde parece que um dia nublado se sobrepõe ao outro, onde as estrelas, você já não vê mais as estrelas no céu, onde as ondas não param de bater contra o navio. E nós chegamos perto daquele momento em que parece que toda a esperança já se foi, parece que está tudo perdido. Quem sabe eu entendi errado, quem sabe as coisas vão acabar por aqui. Mas ler essa história, ler esse relato dessa tempestade enfrentada por Paulo, aqui na reta final, chegando em Roma, nos faz refletir sobre como Deus é bom, como Deus é soberano, e Ele é bondoso, e Ele é cuidadoso, mesmo nas tempestades.
Mesmo nos momentos mais difíceis, nós podemos e devemos continuar confiando no Senhor. Perceba que aqui Paulo, em todo esse tempo, vinha obedecendo à direção de Deus. Ele foi para Jerusalém contra a orientação dos seus amigos, mas obediente ao Senhor. Em todo esse tempo ele enfrentou acusações, ele ficou preso, detido por anos, sem acusações decentes, sem nenhuma acusação decente, formal, sendo conduzido de uma autoridade para outra, levado de um lado para o outro, onde ninguém conseguia enxergar sua culpa, mas também ninguém estava disposto a soltá-lo. Agora ele entra num navio, ele está indo para Roma e ele finalmente vai cumprir o propósito de Deus, de que ele testemunhasse em Roma. Jesus tinha dito que ele seria testemunha dele em Roma, e agora ele está num barco indo para Roma, quem sabe é agora. Mas não era ainda o momento. E a tempestade os alcançou, e o barco naufragou, e foram longos 14 dias de tempestade, onde todos eles já se viam como mortos, como a morte como o resultado certo, garantido. Mas naquele momento, um anjo do Senhor se colocou ali e colocou a mão sobre os ombros de Paulo e disse para ele: olha, não tenha medo, não tenha medo, porque o plano continuou o mesmo. O plano continuou o mesmo. O plano de Deus para você continua intacto. Você vai testemunhar diante de César em Roma. E a bondade e a proteção de Deus continuarão com você. Talvez hoje você esteja vivendo esse dia de angústia, esteja passando por esse tempo de tempestade. Não veja como as coisas possam melhorar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os planos de Deus para você continuam os mesmos. Aquilo que Ele tem para você permanece. E a sua bondade, o seu cuidado, a bondade e o cuidado do Senhor para com a sua vida continuam presentes. Não se desespere achando que está tudo perdido, porque nada jamais foge do controle de Deus. Por isso, aquilo que Ele ainda tiver para realizar através de você, Ele vai realizar. Se o Senhor quiser te tirar dessa tempestade, Ele fará. Se for esse o plano, Ele fará. Confie na bondade de Deus. Confie no cuidado do Senhor, confie na providência divina, no amor, e tenha bom ânimo, porque o Senhor cuida dos seus, o Senhor faz com que todas as coisas, até mesmo as tempestades mais terríveis, cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor, como Ele fez com Paulo aqui nessa ocasião. A viagem para Roma seria muito mais longa, mais pesada, do que Paulo, ainda mais longa, mais pesada, mais difícil do que Paulo podia imaginar. E olha que ele já tinha enfrentado muitas coisas difíceis. Mas em tudo isso, o Senhor permaneceu bom, permaneceu cuidadoso, e os seus planos continuavam os mesmos e certamente seriam cumpridos. Por isso, não perca a sua esperança. Que Deus abençoe você, renove o seu coração, renove o seu ânimo nos dias de dificuldade, e te ajude a enxergar o brilho, a esperança no céu, nos dias em que as nuvens estiverem ali cobrindo, tampando as estrelas e talvez minando a sua esperança. Que Deus abençoe você, console o seu coração, traga alegria nos dias de dificuldade. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, manda para um amigo, manda para um familiar, e volta amanhã. A gente segue lendo o livro de Atos, agora no último capítulo. A cada dia desse ano, nós estaremos aqui de segunda a sexta, lendo um capítulo do Novo Testamento e extraindo uma lição dele. Amanhã terminamos a leitura do livro de Atos. Espero você. Até!